E hoje estamos aqui com a felicidade já de estar no ar, um especialista político, um dos mais conhecedores na Bahia sobre a política partidária eleitoral, que é o jornalista, colega jornalista, proprietário de empresas de comunicação, Humberto Cedrais. Olá, Humberto, seja bem-vindo ao Todo Mundo com Leon. Estamos simultaneamente no Instagram, no Facebook e depois a edição desse programa estará na nossa plataforma do YouTube. Um abraço e estou com o Leon. Se todos estão, eu quero agradecer o seu convite, é com muito prazer que estaremos aqui conversando um pouco e levando informações daquilo que você achar que é necessário e que eu possa contribuir com a qualidade do seu programa. Humberto, com essa mudança da data da eleição para 15 de novembro, aliás, até um tempinho atrás era 15 de novembro, né? Como você avalia quem perde e quem ganha com essa mudança para 15 de novembro, Humberto? Olha, Leon, é o seguinte, eu já votei muito em 15 de novembro. Claro, com a idade que a gente tem, a gente passou por muitas situações. Então, é retornar ao passado. Mas o que eu quero dizer a você é que ninguém ganha ou perde com isso, porque o castigo vem para todos de igual modo, e as benesses também. Benesses não tem, porque todos ficarão com menor tempo para poder aproveitar. Aqueles que são mais ágeis, que têm capacidade de se locomover melhor, perdem muito com isso. A compra de voto pode acontecer, mas não será tão significativa, porque acredito que o eleitor não estará receptivo a receber em grandes reuniões em casa candidatos, e que por isso mesmo comprando voto, compra de um, não compra do resto. Se é que existe isso, a gente sabe que existe, não adianta ficar escamoteando aqui a verdade. Agora, como a situação é igual para todos, aqueles que têm o maior nome, eles levam vantagem. Aqueles que têm um trabalho de construção do voto, como é esse trabalho de construção do voto? Os vereadores de feira, poucos, um ou dois, levantam bandeiras para defender. De oposição, Roberto Torinho, que não é candidato a vereador, é pré-candidato a prefeito, e fora dele, quem mais? Edivaldo Lima, defende uma bandeira dos evangélicos, e tem tirado proveito positivo com isso. Ele atende aquilo que o evangélico quer ouvir. Quem mais? É difícil ter alguém. Os outros, um ou outro, oposição lenta, fora de Roberto Torinho, e os demais ligados ao governo. Esse tem aquelas benesses naturais de que quem apoia quer governar junto, e governando junto coloca os seus aliados, que é um processo democrático, legítimo, que não tem discussão. Eu não estou falando do emprego de cooperativa e tudo mais, estou me dedicando a apoio a um governo que ajudou a se eleger e que por isso vai ajudar administrando com os cargos de diretoria, chefias, agentes, que é normal isso. Em todo país do mundo, você participa de uma eleição que você constrói para eleger o candidato. Pois bem, esses levam alguma vantagem, mas também tem queixa de quem ficou fora. Enfim, os candidatos agora entenderem que, dificultando esse acesso ao eleitor diretamente, naquelas reuniões familiares, com 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, aglomerações, às vezes festivas, sem dar essa conotação oficial, porque não pode mais, você tinha uma facilidade em cantar falando no momento de motivação. Não vai ter mais. Então, é rede social, meu irmão. Quem não dominar isso, quem não tiver acesso através de suas redes sociais, esses estarão perdidos. Porque eu não vejo candidatos em feiras, com raríssimas exceções, e não vou nominar, estaria privilegiando, tem a capacidade de poder encantar o eleitor numa live como essa, em outras lives, mostrando o que pretende fazer, tendo a coragem de ser propositivo, não é? Dizer, você vereador, sei que eu não posso construir uma escola, sei que eu não posso calçar uma rua, mas eu sei que eu posso indicar uma obra, cobrar do prefeito e levar para a sociedade conhecer, depois de ouvir essa sociedade, essas comunidades, aquilo que eles mais precisam. Porque o eleitor hoje, ele está muito mais voltado para a compreensão de como funciona o sistema político. Pensar que calça a rua só para acabar com 30 dias depois,
fazer asfalto que o buraco na primeira pingueira vai embora. O eleitor não quer mais isso, não. Essa fase de Feira de Santana durou até 2016, 2017. Porque quando o eleitor recebe a rua mal feita, ele xinga o prefeito que fez a rua mal feita. Quando ele já tem a rua bem feita, ele esquece e não agradece. Ele já quer uma qualidade de vida melhor, não apenas de ficar livre da poeira ou da lama na porta dele. Ele quer qualidade de vida com a educação, com a saúde, com o esporte, cultura e lazer. E que feira não oferece isso com abundância? Os campeonatos de bairro são importantes. Os interdistritais também. Mas as pessoas querem mais. O número de construção de quadras e feiras que não são utilizadas, porque estão depedradas, porque não tem quem tome conta, quebradas, abandonadas, sem segurança, você que é da área do esporte sabe disso. Isso dá um desgosto, porque o jovem que está no esporte, ele está fora das drogas. Geralmente é assim. Ele está se preparando para ter uma convivência melhor com pessoas. E, por isso, não fica solitário esperando o traficante na esquina para lhe vender o produto barato, depois vender caro e acabar com a vida dele. Então, se não tiver um prefeito aberto para uma nova realidade, de que o povo quer bem mais do que uma promessa vã, esse tem que encantar, dando perspectivas aos jovens, porque nem as famílias conseguem segurar mais esses jovens em casa. As mães trabalham, os pais trabalham, os jovens não têm quem dê sustentação à sua educação no ensino básico. E os governos é que são tutores disso tudo. Nós não estamos vendo isso aqui. Qual é o prefeito em Feira nos últimos mandatos? E muitos, que dá perspectiva de futuro ao jovem. Os jovens não participam. Às vezes temos uma máquina cansada, sem dar oportunidade a gente jovem. As faculdades estão aí produzindo um mutirão de gente e esse pessoal quer espaço. Como não tem espaço para trabalhar, não tem vontade de fazer política. E aí o que nós vemos? Políticos cansados, que estão há muito tempo no comando do poder ou gravitando em torno dele, e os jovens não são alimentados para que possam participar da administração e da política. Qualquer administração de 8, 12, 16, 20 anos, a mesmice de sempre, ninguém aguenta mais. O eleitor pode chegar uma hora e dar a resposta. Se os jovens não forem buscados através do encantamento de quem possa ter um discurso forte para chamar esses jovens para participar da luta, os políticos antigos serão afastados. Você sabe por quê? Porque cansa, tem uma hora que cansa, é a fadiga. Se você tem uma laje passando gente por cima todo dia no estádio, ela sofre a fadiga. Você que vai ao estádio sabe, o povo pulando como aquilo treina o estádio todo. Uma hora vai fadigar o material do cimento, do aço, e rui. É assim com as pessoas. Ninguém aguenta o mesmo discurso, não. As pessoas querem ouvir propostas que lhe deem perspectiva de estar incluído no processo de evolução da cidade. E isso não é feito em Feira de Santana. Os políticos de Feira que administram, todos, nunca se dedicaram a formar novas gerações de políticos, porque querem se manter no poder com o compadrio, e isso ninguém aceita mais. Que maravilha, viu? Uma baita aula aí para os candidatos que estão na disputa da proporcional, não só em Feira de Santana, mas em toda a região. Afinal, a política está fervendo nas diversas cidades. Ontem, em Conceição do Coité, o pré-candidato das oposições, o filho do Hamilton Rios, o Marcelo Araújo, abriu mão da pré-candidatura devido a uma mensagem que um dos apoiadores, uma das lideranças principais de lá, o Rezedá, enviou para ele. E ele tornou pública a mensagem do aliado. Então, mostrando que ele não é mais candidato, vai seguir com as empresas deles, porque ele discorda desse modelo antigo de fazer política. Em Serrinha está um panavoê, né, com as composições para a chapa majoritária. E assim estão os demais municípios, inclusive Feira de Santana, que a gente fala daqui a pouco. E você foi, a minha avaliação, extremamente feliz quando traz em pauta o que é necessário debater nessa nova conjuntura, nessa nova proposta de gestão, seja para um município, para um estado, mas nesse caso especial, para um município, que são as eleições de 2020, Humberto. Lembrar um amigo ouvinte, minha amiga, que a GFPEL continua funcionando nesse período de pandemia.
em caráter especial, como você sabe, em dias alternados, mas a GFP é uma das maiores distribuidoras de autopeças do Nordeste, com injeção eletrônica, tudo que você precisa de peça para seu automóvel, você encontra na GFPEL. Humberto, você falou da proporcional. E o cenário em Feira de Santana da majoritária, ou seja, candidatos a prefeito. Rapidamente assim eu consigo relacionar 8 nomes que estão se afirmando como pré-candidatos. Ou seja, o deputado federal José Neto, o ex-deputado estadual Carlos Gerilson, o deputado estadual Targino Machado, o atual prefeito Colbert Martins, a deputada federal Daiane Pimentel, o atual vereador Roberto Tourinho, o candidato do PSOL, que fugiu o nome agora. Então, Carlos assim, Medeiros. Carlos Medeiros. Deputado estadual Pastor Arimatea. Como? Carlos Medeiros, do Partido Novo. Carlos Medeiros, do Partido Novo, e ainda tem o do PSOL, e o Arimatea, que é deputado também estadual. Você imagina que... E tem mais um advogado, que me escapa o nome aqui agora, um advogado que é do PSOL, que também terá candidato. São 9 candidatos, pré-candidatos hoje em Feira de Santana. Teremos um mínimo de 8 candidatos. Mas acredito que o que eu falei antes vale para os candidatos a prefeitos. Ninguém disparou até agora porque não encantaram ainda. Aí quem está na frente? O pelotão da frente, aqueles que são conhecidos pela história. É natural o prefeito, que tem um mandato. O deputado Zé Neto já disputou algumas eleições. Targino Machado, que eu acho difícil essa saída, porque Targino só será candidato se houver um debate muito grande de Colbert. Eu não acredito que ocorra. Não tem fato novo quem seja uma queda na pontuação que ele teve nas últimas pesquisas, que a gente tem conhecimento. E que, por isso, a gente não vê a oportunidade do DEM tirar o apoio, de Ronaldo tirar o apoio dele para apoiar Targino. Então, Targino está fora do baralho, é uma carta fora do baralho para a eleição desse ano, mas vai fazer política em feira. Targino tem um eleitorado cativo a ele, que é o eleitorado que ele construiu através da sua atividade principal, antes de ser político, médico. Então, ele tem um contingente muito grande, não apoiará Colbert, não tem chance, está esperando para negociar, não vai. Targino não vai apoiar o Colbert nem em primeiro nem em segundo turno. E não vai ficar sem apoiar alguém. Ele não vai ficar dentro de casa, não. Ele não vai ficar só indo para a Assembleia e indo para a Fazenda cuidar da vida dele também lá, que é pecuarista. Ele vai fazer política em Feira de Santana, é um componente forte. E a política de Targino nós sabemos como é. Ele é voluntarioso, ele parte para cima, deve apoiar um candidato, não sei, porque não tenho falado com ele ultimamente, mas pelo que eu conheço de Targino, ele não vai ficar de braços cruzados. E não vai apoiar Colbert. Isso é ponto definitivo. Então, nós vamos ter uma eleição, mesmo assim, tranquila. Mas sem ter ainda alguém que encante, que conduza multidões. Não temos, não. Nenhum desses aí. Porque não levantaram bandeiras. Tem o deputado Zé Neto hoje, que tem um trabalho muito grande fazendo lives. Está na frente, assim, sobre esse ponto de vista do contato com o eleitor e os candidatos. E os outros não. Que bandeira levantam? Eu falo de todos. Nenhuma. Porque tem a Covid e todo mundo está recolhido. Nós temos diversas batalhas. A Covid é apenas uma delas. Porque é desconhecida, é a mais sangrenta. Mas a vida vai continuar, porque nem todos vão morrer. E as pessoas que querem ficar vivas querem saber dos políticos o que aguarda para o futuro deles. Quem é candidato a prefeito? Qual é o planejamento para o fortalecimento do comércio, serviço, indústria em Feira de Santana? Alguém já disse alguma coisa? Nenhum deles. Todo mundo só fala no Covid para descansar do embate político. Estão errados. Porque quem cuida nos hospitais do doente são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos. O político vai fazer o quê? Vai lá perder tempo. Quer dizer, eu digo perder tempo de cuidar de outras atividades e só vai atrapalhar porque não vai executar o trabalho. Então, não pode perder de vista a pandemia, mas não pode perder de vista também o futuro que vai estar na mão de um deles, no caso de Feira de Santana. Eu não vejo nenhum deles preocupados com isso.
fica um bombardeando o outro, fica todo mundo falando em Covid, saindo do problema do futuro que é muito maior do que o vírus e que é muito mais duradouro. Ou o futuro não é mais duradouro do que qualquer pandemia, do que qualquer catástrofe. O futuro é bem maior e dele é que tem que se cuidar. Humberto, em 1919, ele era presidente, né? E foi candidato à reeleição, o Rodrigo Alves conseguiu ganhar a eleição e teve que acontecer uma nova eleição, porque no final da campanha ele se tornou vítima da gripe espanhola e não resistiu, morreu. Você imagina, você citou nesse instante da impossibilidade, que você não acredita das pessoas receberem os candidatos. Mas você imagina, mesmo quando liberar a distribuição de santinho, palanque político na TV, você imagina que não vai acontecer o corpo a corpo da campanha eleitoral nesse ano de 2020? Não, vai acontecer porque ninguém vai ficar também mobilizado dentro de casa. Então, os últimos 30 dias da campanha vai ser um corre-corre na cidade. Não tenho dúvida, as pessoas vão se atrever a enfrentar o problema, embora haja um decreto. No Feira de Santana, em 3 semanas seguidas, o Jornal Folha do Estado fez levantamento, e já 3 semanas seguidas está em queda o Covid-19 aqui na cidade. Quer dizer, isso não é garantia que ele não possa voltar, Deus queira que não. Replicar e voltar. Mas está em queda. Isso vai definhar. Claro, uma tranquilidade absoluta nós só teremos quando tiver vacina. Mas agora, as pessoas não vão lutar pelos que querem, não? Vão ficar fazendo política dentro de casa, sem sair para se mostrar à sociedade? Orar em televisão é bom para 2 ou 3 partidos, 4 da majoritária. É bom para o PSL, de Daiane, é bom para o PT, de Zé Neto, é bom para o MDB de Colbert, que esse partido tem aliados, vão crescer. Os outros, é 1 minuto na televisão, entendeu? É muito pouca coisa. A chapa de vereadores, televisão não vai ter muita importância, não. Fora esses partidos, que o pessoal não vai poder falar muito, não. É coisa que teaser de 7 segundos, 8 segundos para dizer o nome. É melhor o locutor de boa voz e voz limpa falar o nome e o número. A verdade é essa, porque nas coligações tem espaço. O pessoal está perdendo de vista e tem que lembrar que, olha bem, no Brasil, eu procurei dados de Feira de Santana, não encontrei. No Brasil hoje, são 142, porque eu nem sabia disso, que o Facebook ainda era o maior contato nas redes sociais. 142 milhões de contas no Facebook. O WhatsApp são 140 milhões de contatos. 140 milhões de contatos. E no Instagram, 74 milhões. Instagram, essa máquina fantástica, está abaixo do Facebook, velho, mais antigo do que os outros, e que está numa posição ainda maior, ainda. Eu não sabia disso. Peguei esses dados essa semana, esse final de semana. E nós temos essa ferramenta fantástica, que é também o Instagram, que a gente tem essa oportunidade de estar fazendo o que estamos fazendo aqui agora. São 70 e poucos milhões, 74, se não me engano. 74 milhões. Essas máquinas é que têm que ser utilizadas. Porque aqui, onde nós estamos fazendo, é mais receptivo. Não importa a quantidade de gente que está participando, nos vendo aí agora e nos ouvindo, mas estão querendo ouvir a mim e a você. Entendeu? São mais receptivos à mensagem. É nisso que o pessoal tem que trabalhar. A mesma coisa no Facebook e também nos contatos de WhatsApp. Essa é a grande ferramenta. Gasta pouco, economia de escala fantástica, você vai falar com muita gente. Uma reunião, se eu tivesse aí, eu saía para um local para me reunir com uma pessoa, chegava lá e encontrava 10 pessoas na casa, o dono da casa, não, vem mais gente aí, vai mandar buscar gente fora para poder você fazer o discurso. Quando começa a reunião, 1h30, depois cada um faz um pedido, e aqui, ali, para futuro, para agora, uma demanda, e você perde a noite toda para atender 10, 15, 20 pessoas num discurso de uma reunião. E aqui, quantas pessoas você atinge? Eu terminando aqui agora, posso fazer outra live aí, atendi 50, 100, 200, 500 mil pessoas, 12, mas é com meia hora, entendeu? Sem o tempo que você perde depois. Só para ilustrar o que você está dizendo, somente uma mulher que divulgou nosso card, ela tem 140 mil seguidores, uma profissional da área de saúde, com 140 mil seguidores no Instagram dela, em Feira de Santana. Só para você
para ilustrar a importância da informação que você traz. E deixa eu destacar aqui, a pergunta para você é a seguinte, você acredita no segundo turno, nas eleições de 2020? Mas antes que você responda, deixa eu agradecer aqui a Natan da Rua Nova, acompanhando o Todo Mundo com o Leon, o colega radialista, publicitário, Valdeir Uchoa, o homem da Filó Pequeno, a Maria Josuíta, o grupo Pra Somar, também o grupo de samba Pra Somar, de samba, o grupo musical, o Paulo Ricardo, a Rafa Silva, a Jaciara, o Tiago Firmino, da UFS, esse é do PSOL, deve estar me xingando, porque eu esqueci o nome do candidato, e você também, ainda me ajudou, a prefeito do PSOL, mas a nossa produção pode conseguir para a gente. A Jaciara, o Neide, o Jackson, Jackson também na Rua Nova, a Marcela no Parque P, Paulo Almeida, Rafael Dias, Tiago Mendes, Simone Adalberto, Djavan, Adriana Cerqueira, Djavan, na Mangabeira, Karina, Hamilton Santos, Júnior Pergaminho, esse você também bem conhece, o homem da antiga livraria, papelaria Pergaminho, Alvinho, Agenor Filho e professor Rodrigo Alves. Obrigado, professor Rodrigo, homem da natação. Humberto, teremos segundo turno nas eleições de 2020 em Feira de Santana? Olha, eu quero dar um abraço a todo esse pessoal. O Natan, uma pessoa que a gente tem uma relação boa. A Evandro, filho de Evandro, meu amigo, meus amigos, irmãos. Fomos colegas de atividade, eu tinha livraria e o pai dele também. E quero mandar a todos os outros, tanta gente que você falou aí. Agora, a gente aqui tem que ficar chateado com o pessoal do PSOL, porque não divulga o nome do pré-candidato dele, né? Esse Casagalho, porque a gente não sabe não, né? A mercadoria que não é mostrada, ela não é vendida. Então, a gente quer que saber o nome para poder estar dizendo aqui. Mas você vê o tanto de gente que você citou aí. Olha que mundo de gente que você citou, rapidamente aí. Agora, eu quero dizer o seguinte, teremos sim eleição em segundo turno em Feira de Santana. Não é eu acho, teremos. Por que teremos? Porque não tem ainda, até agora, um candidato que encante, que possa conduzir massas para ganhar a eleição no primeiro turno. Acredito que 2 desses candidatos possam chegar aí entre 27% e 35%, 36%, e teremos outros candidatos que chegarão a 4%, 5%, 7%, ou de 2%, 3%, e aí você não tem eleição em primeiro turno. Porque a diferença que pode ter entre primeiro e segundo, que eu não sei quem é, e os outros do terceiro e quarto lugar, e aí mais os outros de 4, 5, 6, 7, 8 e até 9, quem sabe, aí você vai ter a possibilidade de ensejar uma eleição em segundo turno, eu não tenho dúvida. Agora tem um, candidato que for mole não tem futuro. Candidato que não interagir, que não tiver cercado de liderança, que possa contribuir para a caminhada da vitória, não adianta. Nesse momento, não adianta ter nome. Nesse momento, o que adianta é ter propostas. É estar junto de lideranças que possam conduzir a outras lideranças menores. Quem pensar que ganha a eleição só com a história, se engana. E quem se apresenta como novo, mas não sabe pelo menos o que é a história do município, também não terá um futuro. Deve conhecer mais as lideranças, as pessoas, o sentimento do eleitor, para ele falar consoante com aquilo que o eleitor quer e pensa de uma administração para o prefeito e de uma Câmara independente para o vereador. Chegou o tempo de um partido só ter 5, 7, 8 e um grupo ter 19, 20 vereadores para dizer amém. É a hora da Câmara ser plural. Os vereadores se tornarem mais independentes para poderem construir o seu futuro e se credenciarem a ser prefeitos. Há muito tempo que a Câmara não tem um candidato a prefeito. Sabe por quê? Porque eles não se credenciaram. Eles não apareceram contestando e dando opiniões para dizer eu posso administrar essa cidade. E por isso que nenhum desses agora, do passado mais próximo e do mais distante, não se manifestaram assim. Procuraram ser, numa maioria, não é minoria não, a maioria parecendo mais vacas de presépio, dizendo amém ao executivo, dizia amém ao executivo e jogava praga na população. O eleitor não vai mais aceitar esse tipo de político.
que é bonzinho para ter emprego para familiares e amigos. Maravilha, deixa eu te dizer uma coisa. O Marcelo está perguntando o seguinte: a gente, para fechar o nosso bate-papo, devido ao horário do Instagram, direto e taxativo. Você falou em renovação, segundo o Marcelo diz, você falou em renovação. Qual o percentual de renovação da Câmara de Vereadores de Feira de Santana que Humberto Cedrais acredita que aconteça? Eu acredito que entre novos, entre 55% e 60%. Quer dizer, isso equivale a dizer que entre 11 e 12 novos vereadores ocuparão cadeiras na Câmara. Fugir disso, muito obrigado, mestre Cedrais. Logo em breve vamos te convidar para mais um bate-papo. Te agradeço, mas não tenho dúvida que essa entrevista vai repercutir, porque depois que a gente vai nesse bate-papo, tira a edição dela e solta nas redes sociais aí, você vai estar ouvindo a repercussão. 3 afirmações importantes você fez. Tagino não será candidato, muito difícil, o deputado Tagino Machado. A Câmara de Vereadores com cerca de 55% a 60% de renovação e mais. Teremos 8 a 9 candidatos a prefeito na nossa cidade com o segundo turno. Um abraço, Humberto. Um abraço e desculpem se eu fui muito manso. Em breve. Na próxima você vai ser mais seguro, mas foi ótimo. Alertou muita gente por aí. Um abraço. Outro, falando com um especialista político, Humberto Cedrais,